Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo Rosala Santoro, ex-diretor financeiro do Corinthians. O clube vive uma das maiores crises da sua história. O Santoro deixou o Corinthians em meio a uma crise de relacionamento da atual gestão do clube, em especial o desgaste da sua relação pessoal com o presidente Augusto Melo. Vamos mergulhar nos bastidores do Corinthians, dessa crise do Corinthians e dos problemas que o Timão viveu nos últimos dias. Vamos acompanhar no nosso VT um pouquinho mais dessa trajetória e dessa história conturbada de um dos maiores clubes de futebol do Brasil e do mundo. Vamos lá. Em quase 6 meses da nova gestão, o Corinthians passa por uma crise dentro e fora do campo. No começo do ano, o clube anunciou a VaideBet como novo patrocinador master, num valor recorde de 370 milhões de reais. Mas a euforia inicial da fiel torcida se transformaria em desconfiança. Primeiro, Lucas Veríssimo, que estava na coletiva de apresentação do novo patrocinador, dias depois deixaria o Corinthians rumo ao futebol do Catar. No início de maio, o presidente Augusto Melo desligou o Rubão do cargo de diretor de futebol. Depois, um dos maiores ídolos da história do clube, o goleiro Cássio, iria para o Cruzeiro. Carlos Miguel, que ficou no lugar de Cássio, também não deve permanecer no clube e vai jogar no futebol inglês. Entre contas bloqueadas, atritos com parceiros e dívida com jogadores estrangeiros, a gota d'água foi a denúncia de um suposto laranja na intermediação com a VaideBet. Com a repercussão ruim, o patrocinador rompeu o contrato. Crise política e financeira, bastidores fervendo e um time longe de causar empolgação no torcedor. O Corinthians vai conseguir sair de uma das maiores crises da história? Rosala, o Corinthians vive uma das maiores crises da sua história e você ocupou uma cadeira central nesse processo do Corinthians, você cuidava das finanças do clube. Queria que você me respondesse, se possível, e para a torcida do Corinthians, gigantesca em todo o Brasil, o que está acontecendo no Corinthians? Boa noite, João. Obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores da CNN. Um prazer enorme estar aqui. Pergunta ampla, abrangente, para endereçar, acho que vale a pena a gente dar uma fatiada em alguns aspectos, né? Acho que a gente tem um aspecto político, um aspecto técnico, né? No aspecto político, a gente tem ali, fazendo uma leitura não muito aprofundada da situação, a gente teve o fim de uma era ali de 16 anos de um grupo político no poder. Então, acho que um primeiro componente é, de fato, orquestrar, né, pessoas que pensam diferente dentro de um ambiente e conduzir todos ao mesmo objetivo. Tá? Da parte técnica, que pessoalmente é que eu mais gosto de falar, né, a gente pega um clube que ele estava basicamente sem caixa, estava sem crédito e estava sem elenco, né, e encara todo o desafio de, num primeiro momento, buscar o funding necessário para remontar uma equipe que tinha acabado de perder, salvo engano ali, 11 jogadores pelo menos, né? Praticamente a gente está falando de times completamente diferentes do time que encerrou a temporada passada, do time que iniciou essa temporada, né? Então a gente foi buscar entender como viabilizar isso, né? E como viabilizar minimamente um time que pudesse entrar competitivo num primeiro campeonato estadual. Os resultados falam por si, né? Fizemos escolhas, você tem um processo de remontagem e esse processo ele anda em paralelo, tanto o político quanto o técnico. Corinthians hoje tem uma dívida, pelo menos é o que é colocado publicamente, na casa de 2 bilhões de reais, quando se soma o passivo com o estádio com as outras dívidas do clube. Perfeito. É esse mesmo número? O Corinthians hoje deve 2 bi? Sim, existia um entendimento da gestão passada que esse número era menor, foi discutido amplamente numa das reuniões de conselho, quando foi apresentado
o balanço do clube do fechamento do ano passado, o Corinthians acompanhava um índice de endividamento, que é basicamente, falando um pouco mais técnico, é como se a gente estivesse falando de uma liquidez de longo prazo. Todos os passivos menos todos os ativos. Então, no fundo, ele abatia da dívida o que ele tinha de valores a receber, né? Ok, é uma medida que mostra que você está evoluindo sua dívida junto com o seu gasto, se ela ficar estacionada, né? Mas não é o que de fato mede como a dívida evolui, né? Então, quando a gente pensa naquele conceito onde eu olho tudo que tem característica de dívida, menos o que eu tenho de caixa equivalente caixa, que é o que eu tenho à disposição no meu caixa, sim, a dívida ela hoje é na casa de 2 bi 100, para ser mais exato, no último balancete que foi gerado aí com o fechamento de março. Havia uma informação que o Corinthians teria contratado a EY, a Ernst Young, para fazer uma auditoria externa da sua dívida. Esse retrato é fruto dessa auditoria? O Corinthians contratou a EY para fazer uma consultoria, né, tanto em termos de entender o tamanho dessa dívida, entender como ela é composta e entender como desenhar um plano de ação em cima do cenário que foi encontrado. Então ela está auxiliando o clube num processo de desenho de um plano de ação de médio e longo prazo, né, um plano de ação que já pretende ter elementos bastante objetivos para os próximos 3 anos, né, para que no final da gestão a gente possa, os diretores que ficaram possam entregar um clube melhor do que eles receberam. O Corinthians tem uma dívida muito maior do que a sua receita anual. É possível acreditar numa recuperação financeira do Corinthians? Ou, perguntando de maneira mais direta, eu sei que é uma pergunta dura, mas ela se faz necessária. O Corinthians quebrou? De fato é uma pergunta dura e a resposta é não. O Corinthians não quebrou, tá? Eu te explico por quê. A dívida ela é composta de 3 grandes blocos. Então, ela tem um primeiro bloco, mais fácil de entender, que é o da Arena, né? Então você tem lá um ativo que teve um financiamento, que teve uma renegociação. Esse pedaço da dívida é equivalente a 700 milhões de reais. Tá? Esse pedaço está financiado em 20 anos, a CDI mais 2 ao ano. Veja, não é uma dívida cara, é uma dívida alta, é uma dívida que custa. Mas ela é pagável. Ela é uma dívida de mercado, que se eu for buscar um dinheiro no mercado hoje, eu não vou conseguir buscar essa taxa. Então ele não é um financiamento caro, tá? Outro bloco importantíssimo da dívida é a parte de impostos, que foram refinanciados com o governo, basicamente estão falando de governo federal, tá? Então a gente tem ali um bloco de 600 milhões de impostos que foram tema de Profut e Perse, né, que não sei se os telespectadores acompanharam, foi o programa de recuperação do setor de entretenimento, né? Esses 600 milhões eles estão financiados em 12 anos. Estamos falando então de 1 bilhão e 300 milhões de reais financiados, divididos entre 12 e 20 anos. Entre 12 e 20 anos, sendo que, da mesma forma que eu comentei que aquele juro da Arena é um juro barato, o juro do imposto ele é mais barato ainda, que ele está indexado a Selic, apenas Selic, né? Então são dívidas de longo prazo, elas vão machucar sim o caixa do clube. Se a gente pegar o endividamento, mas assim, se a gente pegar o endividamento total, né, ele custará para o clube esse ano alguma coisa da ordem de 200 milhões de reais. Então o Corinthians começa o ano tendo uma conta de 200 milhões de reais para pagar apenas do estádio mais a dívida com... Não, a dívida inteira. A dívida inteira? A dívida inteira, né? Então, a gente falou de estádio, a gente falou de impostos. Tem um outro componente da dívida que é aquele... a gente pode até chamar de curto prazo, tá? Mas tudo aquilo que já está vencido, né? Tudo aquilo que tem do dia a dia do negócio. Salário de jogadores, de profissionais, fornecedores, empresários, contratações de jogadores que eventualmente deve para um clube ou para outro clube. Perfeitamente, né? Então tem dívidas mais longas ali e tem muita coisa que está vencida, que a gente já recebeu que essa gestão já recebeu vencida na transição. Mas vamos lá, o Corinthians ele abre o ano tendo que pagar uma conta de 200 milhões de reais.
só de dívida, só de passivo. Ah, não, mas ao longo do ano, né? Sim, mas você sabe que ao longo daquele ano, para o seu orçamento, você tem que provisionar uma reserva de 200 milhões de reais. Tá certa a conta? Tá certa, mas ela vai sendo provisionada ao longo dos meses. Tudo bem, mas é sabido que tem isso. O trabalhador comum, o corintiano que está em casa, que comprou o apartamento dele, que comprou um carro, que tem uma dívida bancária, ele já sabe quanto que ele tem que pagar ao longo do ano daquilo e ele faz uma conta para o seu dinheiro ser o suficiente para pagar essa dívida. Qualquer pessoa comum faz isso, qualquer empresa faz essa provisão daquilo que tem que pagar durante o ano. O Corinthians tinha, segundo o ex-presidente do Ilho, quando teve aqui no CNN Esportes S.A., uma arrecadação de R$1 bi. Sim. O que acontece com o Corinthians, que um clube que tem uma arrecadação de R$1 bi e tem que pagar 200 milhões ano de dívida, ainda assim consegue piorar sua dívida a cada ano? Por que o Corinthians é tão incapaz de resolver o seu problema financeiro? Veja, você tem uma coisa que tem que ser feita para fazer essa análise e fazer essa resposta é entender tanto da composição que a gente já conversou, quanto de como funciona cada uma dessas caixinhas. Então, pensa no seguinte, separa uma caixinha de custo financeiro. Essa caixinha é uma caixinha de dívida, que é essa que custa 200 milhões por ano. Você tem receitas e despesas que acontecem todos os meses. Isso aí a gente chama de resultado recorrente. Tá? E você tem uma terceira caixinha, que é a caixinha de contratações para elenco. Lógico que quando você for reportar, as três caixinhas estão juntas. Mas elas precisam ser geridas em separado. Mas para isso existe um negócio chamado fluxo de caixa. Exato. E o fluxo de caixa não está aqui, né? O fluxo de caixa, isso aqui a gente está falando de competência. Sim. Né? O caixa ele vai ser consequência dos vencimentos do que a gente fala aqui. O problema é que o caixa do Corinthians ele sempre termina no vermelho, independentemente da competência. Não me parece que o problema do Corinthians seja a dificuldade de gerar recursos. Me parece que o problema do Corinthians é de administrar o recurso que ele gere. Vamos lá. A pergunta que você tinha me feito de se o Corinthians está quebrado, por que a resposta é não? Porque o resultado recorrente dele é positivo. Ou seja, existem meios para recuperar a situação que está aí. Tá? Esses meios, eles envolvem algumas ações, alguns remédios absolutamente convencionais, como aumentar a receita e reduzir despesa, e outros remédios mais amargos, como o que o mercado conhece como reperfilamento de dívida. Conta de padaria aqui. O Corinthians é um clube que arrecada R$1 bi por ano. Tem uma dívida que custa ao Corinthians, em média, 200 milhões de reais por ano. Sobrariam 800 milhões para o Corinthians, que poderiam servir para duas coisas. Ou bancar o futebol e mais diminuir essa dívida a longo prazo. Poder quitar essa dívida de maneira antecipada e melhorar a sua condição para pagar essa dívida. O Corinthians não consegue hoje pagar a sua dívida e diminuir a sua dívida de longo prazo e nem consegue montar time. Porque quando você pega 800 milhões de reais, o Atlético, que tem tido desempenhos melhores do que o Corinthians, o Atlético Mineiro, tem um orçamento total de 400 milhões ano, que é a metade do que o Corinthians tem de sobra para fazer futebol e abater a sua dívida. O Fortaleza, que teve aqui o seu presidente, a receita do Fortaleza é de 25% da receita do Corinthians. Por que todo mundo consegue fazer o que o Corinthians não consegue? Ou invertendo, por que o Corinthians não consegue fazer o que está todo mundo fazendo? Olha, então vamos voltar no seu exemplo do Atlético. Né? Em que pese a diferença de receita, né? O Atlético ele tem a terceira folha de pagamento do país, salvo engano. Né? E o Corinthians tem a quarta. Né? Então, se eu puder te responder de forma muito objetiva, as escolhas que o Atlético fez, desportivas, elas deram mais resultado do que das escolhas que o Corinthians fez desportivas. Mas, veja, você está falando de orçamentos para o futebol do mesmo tamanho. Tá? Para o Corinthians enfrentar essa crise e, de fato, sair de onde está, ele não sai sem reduzir custo. Ele não sai sem um choque de gestão, no sentido de falar, olha, eu preciso soltar lastro aqui para o meu avião poder subir mais alto. Mas é exatamente nisso, Rosala, que eu tô querendo entender onde é que tá o ralo do Corinthians.
Porque você me fala que o Corinthians e o Atlético têm folhas similares. Do ponto de vista do resultado, o Atlético tem tido um resultado melhor do que o do Corinthians. Do ponto de vista do balanço, o Corinthians era, então, primeiro, para ter um resultado bem melhor e, segundo, para estar sobrando dinheiro para poder quitar sua dívida num espaço de tempo menor e ser um clube mais saudável financeiramente. E a gente não vê nenhuma das duas coisas acontecendo no Corinthians. O Corinthians não paga sua dívida, a dívida do Corinthians está aumentando e o Corinthians não tem um time competitivo em campo. Onde é que está o ralo do Corinthians? Onde é que o Corinthians está jogando dinheiro fora? Olha, no futebol, respeitada essa dotação orçamentária da casa de 21 milhões mês, que é quanto o Corinthians gasta com a folha, né? A despesa do clube é muito grande. A despesa do clube é muito alta. Tá? E aí estamos falando, seja do clube social, seja da Arena Corinthians, né? A gente olha os indicadores de custo da Arena comparado com outras arenas, é uma operação cara. Né? A gente olha indicadores de custo do clube e de gestão de diversas áreas, né? E enxerga oportunidades de corte de custo. Por que o Corinthians não faz isso? É um dos trabalhos que está sendo encaminhado junto à EY, junto ao Ernst Young. É um projeto de otimização de custos e receitas. Né? Então, é alguma coisa que quando você fala assim, poxa, olhando para dentro, tomar a iniciativa de fazer, de novo, você tem uma série de interesses que são pulverizados e são mesmo compartimentados. As caixinhas que você falou. As caixinhas são em outras palavras, o que você está dizendo é que um cara que está na cadeira de presidente do Corinthians, ele tem que atender muitos interesses e aí falta dinheiro para isso tudo? É importante que se diga, né, que não existe cenário no qual uma dívida tão pesada e um fluxo de caixa tão desafiador que vem de muitos anos para cá, que ele fosse resolvido em 6 meses de gestão, quiçá em 1 ano. 2 bi a gente não vai resolver em 1 ano, em 3, e com muito suor a gente vai resolver em 9. Rosala, você fez parte do grupo de apoio do Augusto Melo para essa eleição. O Corinthians tem várias subdivisões internas, mas o seu grupo foi um grupo de apoio à eleição dele. Então, todos vocês ganharam a eleição e hoje o Corinthians vive uma crise institucional. Tanto uma crise institucional com o grupo que antes governava o Corinthians, quanto com o próprio grupo que levou o presidente à eleição. Por que o Augusto chegou nessa situação, diria, de quase um isolamento político dentro do Corinthians? Minha leitura, João, é que ele tinha ali algumas chapas, né, candidatas ao conselho, que eram chapas raiz da candidatura dele, chapas que sempre fizeram parte da base de apoio dele. Por acaso, a minha era uma das apoiadoras, não fazia parte daquele núcleo duro, né? E de fato, o núcleo duro dele de apoio, de sustentação, ele foi quem governou junto com ele até aqui. Tá? Você está falando do caso, por exemplo, um nome que é muito falado ultimamente no Corinthians, é do Marcelo Mariano. Você está falando dessa liderança que muitos dizem que acabou se sobressaindo em cima da gestão do Augusto? Não, o Marcelo é um dos diretores que o Augusto mais ouve. Né? Sim, ele é de uma das chapas que nasceu junto com o Augusto lá atrás. Tá? Você diria que hoje ele manda no Corinthians mais do que o Augusto? Mais do que o Augusto, não, mas mais que os outros diretores, sim. O Augusto consegue se manter no poder, terminar o seu governo no Corinthians, terminar sua gestão no Corinthians? Consegue. Se você pensar, se a sua pergunta ela se nesse momento existem elementos para que a gestão dele seja interrompida, minha opinião é que não. Né? No atual curso dos desenvolvimentos, do que foi resultado das denúncias, né? Eu não vejo nenhum cenário razoável para que o mandato dele seja interrompido.
O que aconteceu com a VaideBet, por exemplo, isso assustou muito o mundo do futebol. As denúncias foram muito graves de que o Corinthians recebeu, através de laranjas, que pessoas que não tinham nada a ver com o Corinthians receberam parte do contrato do Corinthians. É uma coisa tão estranha que é até difícil de entender, mais difícil ainda de explicar. O que aconteceu ali? E você saiu do Corinthians exatamente no dia que estourou esse escândalo. Qual a ligação da sua saída com isso? Olha, com o escândalo, eu posso te dizer que ele fez parte da decisão, mas não foi por causa dele, até porque quem acompanhou esse processo viu que 2 semanas antes eu já tinha renunciado, quando teve a crise que levou à saída do diretor de marketing na época, do Sérgio Moura. No mesmo dia, o Augusto foi para uma live e falou, não, é normal mesmo o diretor administrativo ir lá no financeiro e dar as cartas e dar as ordens. E naquele dia eu entreguei o cargo, falei, não quis dizer isso, tal. E a gente conversou e se acertou. Colocou panos quentes ali. A gente se acertou ali e falou assim, não vamos parar com a ingerência. E naquela ocasião eu achei por bem permanecer, né? Então já era uma situação, uma decisão que tinha sido, entre aspas, tomada antes de haver qualquer tipo de cisão entre VaideBet e Corinthians. Com relação ao contrato que está na mesa, né? Um contrato que tem um intermediário que é reconhecido pelas duas partes, né? Seria o Alex Cassundé. Estou pensando na pessoa jurídica, né? Ok, ele é o proprietário da pessoa jurídica que está como intermediária no contrato, né? Ele sendo reconhecido pelos dois lados, né? E hoje, se você pegando o contexto atual, né, existe uma investigação em curso e o Corinthians colabora com essa investigação integralmente, até onde a gente tem acesso à informação. Eu não vejo hoje nenhum elemento objetivo para que esse contrato seja quebrado por justa causa. Você não entende que houve nenhum tipo de desonestidade ou de desvio ético ou financeiro no contrato da VaideBet com o Corinthians? Até aqui, como eu te falei, no curso atual, no estágio atual das investigações, não dá para afirmar isso. Tem corrupção no Corinthians? Essa é dificílimo responder, cara. O que eu posso te dizer tudo que passa no financeiro tem um processo bastante rígido, né, de se checar contrato, de se checar o serviço prestado e ter um aceite da área que recebeu o serviço para que seja feito qualquer tipo de pagamento. Tá? Então, dentro de um processo que a gente acompanha no dia a dia, não tem nenhum tipo de desvio ali do que está no papel. Agora, no passado houve. A gente vê, né, vendo sites, vendo matérias aqui da CNN, no seu portal, de outros veículos, tem uma coisa, por exemplo, até caricato pelo tamanho do Corinthians, né? É um caso de uma nota de um restaurante de self-service que tinha sido usada para tirar dinheiro do Corinthians. Me parece quase inacreditável esse tipo de coisa numa instituição do tamanho do Corinthians. Mas vocês fizeram algum tipo de auditoria das contas do Corinthians? Esses 2 bi que o Corinthians deve, isso é dívida real ou teve mal feito ali? Olha, e aí está exatamente no escopo da EY, né? Porque quando você vai comprar uma empresa, você faz uma diligência, né? O mercado chama de due diligence, né? A diligência, ela serve exatamente para entender que empresa é essa que você está comprando e, eventualmente, o resultado dessa due diligence diz para o processo de negociação, de fusão e aquisição, diz o seguinte, fala assim, empresa, olha, se você não me esclarecer isso aqui, a negociação não anda porque eu preciso entender o que são esses contratos e eu entendo que eles têm essa exposição, como é que você mitiga esse risco? Pois bem, a gente primeiro comprou a empresa e depois foi entender que empresa a gente comprou, né? Se a gente fizer um paralelo com como funciona no mundo corporativo. Essa diligência, ela obviamente não vai buscar
a nota fiscal que foi motivo de relatório de despesa e que foi pago como relatório de despesa, né? Então, obviamente, não vai aparecer um pagamento do Corinthians para nenhum desses estabelecimentos que emitiram as notas, porque essas notas foram emitidas para alguém que lançou isso como relatório de despesas reembolsáveis e tem alguém que aprovou. Esse tipo de rastreamento é possível de ser feito. Quem apresentou a nota e quem aprovou. Mas o Corinthians fará isso em algum momento? O Corinthians pretende abrir sua caixa preta? Porque eu fico pensando no torcedor do Corinthians que está em casa. O cara que é apaixonado, é uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. É diferente, a torcida do Corinthians é diferente de tudo. Eu fico pensando nesse torcedor que não tem acesso, que está lá na arquibancada, que paga o seu ingresso, na Fiel. Esse cara, em algum momento, vai ter o sentimento seguinte: olha, meu clube é transparente, eu posso acreditar no que estão fazendo. Porque o que está acontecendo hoje é o seguinte: a atual gestão da qual você fez parte até poucos dias acusa a gestão anterior. A gestão anterior acusa a atual gestão. E certamente quem não tem culpa disso é o torcedor do Corinthians, que está na arquibancada ali, pagando o ingresso dele, comprando a camisa, pegando o ônibus, viajando, pegando avião. Esse cara não tem culpa. Tudo que esse cara quer é ver o seu clube passado a limpo. Em algum momento, o Corinthians vai ser passado a limpo para que acabe essa história de quem veio antes falar de quem está agora e quem está agora jogar também a responsabilidade para quem veio antes? Eu vou voltar numa resposta que eu já te dei, tá? Não tem como equacionar essa questão da dívida sem passar por um choque desse de transparência. Tá? Isso faz parte da premissa básica do que tem que ser endereçado aqui, né? Então, sim, a gente... se você pegar o que vinha sendo praticado lá no financeiro, a gente já tinha publicado um primeiro balancete de janeiro, que não era hábito. A gente está com um balancete pronto do primeiro trimestre, comparado já com o orçamento que foi aprovado no Conselho Deliberativo, aquele orçamento revisado que eu te comentei que foi feito. E você começa dando transparência das contas e, obviamente, todo o resto é resultado, né? Me chama a atenção que você está falando a gente. Você se coloca ainda... Você ainda está lá, de alguma maneira, participando? Não estou, né? Acho que vou demorar um tempo ainda, porque eu estava lá de forma muito intensa, né? Eu chegava no clube quase todo dia, ali umas 8h30 da manhã e ficava até umas 7h30, 8 horas da noite. Era muito intenso mesmo. Então foram 6 meses de bastante doação, tanto de tempo quanto de energia, e obviamente que eu queria que desse mais certo e por mais tempo, tá? Então foi uma decisão muito difícil interromper. Eu acho que eu vou falar a gente por algum tempo ainda, mas então acho que isso é mesmo a sensação de pertencimento e de que dá para fazer mais a respeito. De qualquer forma, uma coisa que eu já me coloquei à disposição tanto do Augusto quanto do secretário-geral do clube, Vinícius Cascone, que estava junto comigo, na verdade eu estava junto com ele em conduções muito relevantes, como por exemplo a negociação dos direitos de transmissão, né? Eu me coloquei à disposição para qualquer assunto que tenha ficado parado, para atuar voluntariamente, sem cargo, no que eu puder ajudar daqui para frente. Eu só não queria ficar assumindo a corresponsabilidade de decisões das quais eu não participava, né? Então, esse para mim foi o que interrompeu a minha permanência, mas não sou inimigo não, continuo do mesmo lado. Voltando com o CNN Esportes SA, hoje tentando aprofundar um pouquinho na crise do Corinthians, uma das maiores equipes do futebol do Brasil, com Rosala Santoro, que até alguns dias era o diretor financeiro do Corinthians, ou seja, conhece o cofre, teve durante algum tempo a chave do cofre e conhece, como diriam os americanos, o caminho do dinheiro no Corinthians. Rosala, o que mais me assusta no Corinthians é o Flamengo, que é o outro gigante do futebol brasileiro. Podemos comparar Real Madrid e Barcelona a Flamengo e Corinthians no Brasil por torcidas, por força, por expressão, por marca e por arrecadação. O Flamengo passou por anos muito difíceis na gestão Bandeira de Melo, mas conseguiu pagar a conta e hoje é um clube saudável. O que me assusta no Corinthians é o Corinthians
gasta muito e não faz time, ou não consegue economizar e nem ganhar campeonato. Porque o Flamengo, quando resolveu arrumar a casa, ficou sem ganhar título, mas pagou as contas. O Corinthians não consegue nem pagar a conta, nem ganhar título. Onde é que está o erro? O Flamengo cortou na carne, mas ele cortou na carne num cenário que tem uma diferença muito importante com o cenário atual. Ele cortou na carne num cenário no qual a remuneração que se recebia dos direitos de transmissão não tinha relação direta com o resultado esportivo em campo. Então hoje, quando você olha 30% da sua receita de televisão vindo do resultado esportivo, seguramente, se o Flamengo passasse pelo mesmo processo hoje, e veja, ele passou por esse processo logo após o Profut, né? Ou seja, ele tinha uma dívida na época, salvo engano, de 700 milhões de reais. Se você trouxer a dívida a valor presente, você vai ver que ela está na casa quase dos 2 bi. É mais ou menos, estamos falando a mesma... Mas me permita te interromper. Pois não. Eu até concordo que essa lógica seria válida do ponto de vista do seguinte: olha, o Corinthians hoje é obrigado a fazer time, porque se não fizer time, não vai ter a receita variável da participação no campeonato e do resultado no campeonato. Então, o que você está dizendo é o seguinte: o Flamengo pôde lá atrás deixar de brigar por títulos porque não tinha muita diferença ser segundo, terceiro, quinto, oitavo, e hoje tem. O problema é que o time do Corinthians hoje não briga. O Corinthians gasta muito para não ter time. Então, acho que acaba que essa comparação, a conta não fecha do ponto de vista prático. O Corinthians gasta muito para ter um resultado pífio em campo. Acho que o ponto aqui o desafio daqui para frente é fazer a gestão desse elenco e a gestão desse orçamento que está à disposição do futebol para montar para continuar reestruturando o time, né? Você tem algumas contratações que já começam a dar resultado, mas é um time ainda em formação, né? Eu não vou entrar na parte técnica da resposta em campo, do modelo de trabalho do futebol, porque não só não me compete, como eu não tenho competência para falar a respeito. Se foram ou não feitas as melhores escolhas e se a gente de novo, né? Se o Corinthians vai conseguir ser competitivo com esse elenco que está aí, ou se ele vai ter que buscar algumas peças, ou trocar algumas peças que estão sendo menos utilizadas, enfim. Essa gestão do futebol, ela vai ser capital, né? Vai ser um dos pilares que vai sustentar essa virada, não tenha dúvida. O Corinthians resolveu negociar separado de todo mundo. Aliás, costumeiramente criticado por outros clubes por não conseguir dialogar com todo mundo e colaborar para a fundação de uma liga única no futebol brasileiro. Qual caminho tende a tomar o Corinthians e o quanto isso vai ser importante para o Corinthians? O Corinthians ele foi absolutamente a reboque nesse processo. Ele, em momento nenhum, exerceu o que, na minha opinião, seria o protagonismo que ele deveria exercer. A proposta que chegou na mesa, ela não atendia absolutamente nada os objetivos, os anseios do Corinthians. E independente de histórico, dos clubes reclamarem e tal, na ocasião foi muito natural dizer não dá para concordar com isso, isso não tem relação com o valor que está sendo oferecido aqui, não condiz com o valor que o Corinthians traz para a mesa em termos de vamos pensar a gente está falando, tá bom, você tem a maior audiência? Não, a maior audiência eu não tenho, mas eu tenho a maior audiência nos mercados que tem maior potencial de consumo, né? Então a gente entende que tem uma série de outros aspectos ali que entendemos que não estavam sendo considerados na equação. E naturalmente a gente falou assim, poxa, não sei se eu quero. Aliás, nesse formato, eu já tinha dito isso lá atrás, assim, dificilmente o Corinthians vai assinar. E o Corinthians vai negociar como? Com a Libra, com a Liga União ou sozinho? Está conversando com as duas, vai ser com uma das duas. Sozinho não mais? Sozinho, e sozinho eu te digo, né? Se alguém aventou essa hipótese, eu acho que essa hipótese, para mim essa hipótese nunca existiu.
né? Eu fui afastado dessas negociações ao longo do período e agora, mais recentemente, aí de um mês e meio para cá, eu voltei para essa mesa junto com o Vinícius Cascone, que eu te comentei, que é quem está conduzindo esse processo agora. E até você sair há alguns dias, o caminho maior era de negociar com a Liga Forte União. A gente estava negociando com os dois, tá? Mas assim, a decisão que vai ser tomada, ela vai ser tomada, não tenha dúvida de que existe um valor muito maior numa liga única do que nos dois blocos comerciais separados. Você me disse aqui no início do programa, eu guardei, queria fazer essa pergunta de todo jeito no programa. Você disse o seguinte, olha, a Neoquímica Arena é uma conta que hoje não está fechando. Foi o que eu entendi da sua fala. Foi um mau negócio para o Corinthians construir a Neoquímica Arena? A Neoquímica Arena é mal gerida pelo Corinthians? Por que, na sua avaliação, a conta não fecha hoje? Olha, a Neoquímica Arena, na minha opinião, ela é parte da solução, não do problema. Ela tem um grande desafio, que de fato, você não vai viabilizar um ativo daquele tamanho com 35 jogos por ano, né? Então, se não tiver um plano para a Arena onde ela seja um destino diário, né, que ela tenha eventualmente ali uma participação na questão pública mesmo do bairro, de você ter aquilo como um ponto de lazer das pessoas, ter uma parceria público-privada, ter outros elementos que tragam pessoas e tragam negócios para a Arena fora dos dias de jogos, sim, esse é o caminho para viabilizar eventos, seja fora do estacionamento, seja dentro do estádio. Shows, obviamente, tem que ser avaliado a questão técnica do impacto disso na grama, mas enfim, isso é um problema para todas as arenas do mundo, né? E se fosse uma coisa simples de resolver, você não teria gramados retráteis, né? Porque se alguém foi investir numa solução para ter um gramado retrátil, para ter um chão para alguém pisar, para depois colocar o gramado de volta, é porque de fato é um desafio você colocar um show dentro da arena e ao mesmo tempo você preservar a capacidade, a qualidade do teu gramado. Mas são questões que têm que ser enfrentadas. A questão do custo do match day, né, do dia de jogo, se a gente olhar que o Corinthians hoje gasta aproximadamente aí 40% da receita do dia de jogo com despesa de dia de jogo, é muita coisa, né? Vamos então para o De Primeira SA, perguntas curtas, respostas rápidas, sempre num oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Vamos lá! O Corinthians hoje vive sua maior crise? Do que eu acompanhei na minha história como torcedor, sim. Sempre pergunto para quem vem aqui, o futebol brasileiro vai dar certo? Antes de te fazer essa pergunta, vou fazer outra. O Corinthians vai dar certo? O Corinthians vai dar certo sempre. Eu acho que a gente tem um desafio enorme, né? E a gente sente muito isso quando vem do mercado corporativo para o futebol, né? Que é o desafio da governança. Então, enquanto o futebol brasileiro ele não tiver o nível de governança que uma B3 exige, por exemplo, das empresas que são listadas, dificilmente você vai ter capacidade de gestão que leve o clube a prosperar da forma como uma empresa prosperaria. Para fechar, você é parte da gestão que ganhou. Mesmo não estando presente neste momento na administração, você ajudou o Augusto a vencer a eleição do Corinthians. É parte dessa gestão que está aí. A sua gestão do Corinthians, ela está no patamar que você esperava, está acima ou está abaixo? Não, a gestão que eu esperava está abaixo. Eu esperava que a gente tomasse decisões mais técnicas do que políticas, entendo perfeitamente que a política faz parte das decisões. De novo, não tenho absolutamente nenhuma posição contrária à atual gestão no sentido de sustentação política dela. O vice-presidente continua sendo do meu grupo político, ele está lá, né? Então, assim, sou situação, tá? E no que tiver ao meu alcance, estou à disposição para colaborar ainda
sem cargo, de forma voluntária, no que eu puder fazer pelo clube. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte para o querido Corinthians, que ele passe por esse momento tão turbulento, tão difícil. Obrigado. Eu que agradeço, vamos virar. A gente está acostumado com um pouquinho de sofrimento, um pouquinho não, né? A Fiel sabe que a gente está acostumado com sofrimento, mas vamos colocar a raça em campo e vamos virar esse jogo. Muito obrigado, Rosala Santoro, ex-diretor financeiro do Corinthians, fez parte da gestão do Augusto Melo até poucos dias no clube. Semana que vem voltamos com o CNN Esportes SA, sempre um convidado para falar do mundo do futebol, do mundo do esporte e também do mundo dos negócios. Obrigado pela sua audiência e até lá.